Muito bem, salve, salve! Estamos aqui para mais uma live de perguntas e respostas. Viver de design, quem não quer, né? Todo mundo. Todo mundo não, mas boa parte das pessoas que se interessam pelo design, são designers ou entusiastas, querem viver dessa profissão de maneira rentável. E essa é uma oportunidade para a gente tirar dúvidas com relação a esse desejo. Como que faz para viver de design de maneira rentável? Então a gente está aqui para compartilhar a nossa experiência, a experiência prática da Valkyria, que ao longo da nossa história, e breve história ainda de 8 anos, a gente conseguiu chegar a alguns lugares bem interessantes e ter de fato rentabilidade nesse negócio. Então vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar e aí a gente já dá início a mais uma sabatina de perguntas e respostas sobre o viver de design. Então tá, galera, vamos dar início aqui a essa live de perguntas e respostas. Então mandem as suas dúvidas, utilizem ali o ponto de interrogação para me mandar uma dúvida que prontamente eu vou selecionar e vou procurar responder a todas. Na semana passada teve mentoria, mas na anterior teve uma live de perguntas e respostas. E, poxa, foram muitas perguntas boas, muitas perguntas legais que dariam outras lives e a ideia é que a gente possa fazer esse movimento, né? De aos poucos começar a pegar essas perguntas-chave que são dúvidas que se repetem, dúvidas recorrentes de mais de uma pessoa e fazer uma live de conteúdo específica para a gente abordar esse tema. E na semana passada... Vão mandando perguntas aí, tá? Eu vou querer responder uma que foi perguntada na mentoria, que eu vou começar por ela, né? A pessoa perguntou, né? Como lidar, né? Como vocês lidam com a reprovação de um projeto? E eu estava explicando naquele momento que a gente tinha um processo, tinha e tem, né? Tem o 2PCA, tem um processo que tem profundidade, que tem consistência, que tem adequação, que nos dá uma previsibilidade de resultado. O que não quer dizer que a gente vai apresentar todos os projetos iguais, né? Se a gente vai falando de um projeto de marca, apresentar a marca da mesma forma, né? Ou o mesmo resultado, melhor dizendo, para todos os clientes. Mas o nosso passo a passo, ele vai ser rigorosamente o mesmo para todos os projetos, independentemente do tipo de projeto de design que a gente esteja lidando. E isso nos garante previsibilidade de resultado e um índice de retrabalho e refação muito, mas muito, 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 muito pequeno. Então, assim, com esse processo da Valkyria, e a gente acredita que com uma metodologia estruturada, a questão de retrabalhos, ela é significativamente reduzida. Ou seja, a chance de você ter que fazer um retrabalho, enfim, reprovar um projeto é muito pequeno, porque você tem um passo a passo e você tem mais segurança, o seu cliente tem mais segurança, você tem mais confiança quando você tem esse passo a passo. E diante de uma situação em que o cliente não aprova em 100%, o que a gente faz, né? Eu acho que era mais nesse sentido a pergunta, né, da pessoa que estava nos acompanhando. Vamos falar mais sobre ela numa live específica de conteúdo, mas eu não queria deixar ela sem resposta também, né? Então ela perguntou como lidar com uma reprovação, né? Como é que vocês fazem quando um projeto é reprovado? Bom, primeiro, tendo um processo consistente, com profundidade, com adequação para apresentar aquilo que é mais apropriado para o cliente e envolvendo ele ao longo do desenvolvimento do projeto, a chance de ter um retrabalho ou de ter um projeto reprovado é muito, mas muito pequena. Desde que a gente estruturou o nosso processo, a gente não teve nenhum projeto reprovado a ponto de ter que começar o projeto do zero. O que pode acontecer, e acontece muito, é uma mudança de briefing do próprio cliente. Talvez uma mudança de objetivo, de prioridade. A natureza do projeto, com o seu escopo, ela sofre uma alteração. E aí faz sentido a gente ir para um outro caminho que não era aquele caminho, talvez, que a gente tenha apresentado. Mas se o briefing está coerente e o processo foi seguido rigorosamente no seu passo a passo,
a gente não teve reprovação de projeto enquanto a gente está utilizando a nossa metodologia que hoje a gente utiliza nos projetos e também ensina, né, para os nossos alunos do Design Invisível, que é um curso que a gente tem, e também para quem está aqui nos acompanhando no Instagram. A nossa metodologia não é uma metodologia secreta que a gente não abre para ninguém, muito pelo contrário. A gente sai falando por aí porque a gente entende que quanto mais pessoas utilizarem uma metodologia, utilizarem um processo para desenvolver os seus projetos de design, mais a nossa categoria, a nossa profissão, os profissionais de design vão ser reconhecidos. Vão ser reconhecidos por entregarem valor, valorizados pelo seu trabalho, pelo seu serviço prestado. Porque a gente sim entrega resultado. E é isso que a gente procura, né, fazer ao longo do relacionamento com o cliente. Catequizar o nosso cliente para que ele entenda isso da melhor maneira possível, no tempo dele, que design não é custo, que design é investimento. Então a gente tem que estar bem consciente disso para poder passar isso para as outras pessoas, levar isso adiante. Então, se num projeto a gente tem uma entrega reprovada, o que não acontece, né? Como eu falei de novo, não acontece isso, salvo por uma mudança de briefing. Se isso acontece, a gente precisa examinar o que aconteceu, né? Por que isso está sendo reprovado? É uma questão de gosto pessoal do nosso cliente ou é uma questão técnica de design? Porque muitas vezes é sujeito o cliente está exigindo do nosso trabalho algo que ele quer, algo que ele quer, e muitas vezes o que ele quer não é o melhor para o negócio dele. E aí a gente tem que examinar se de fato isso está acontecendo ou se a gente errou em algum ponto, tecnicamente falando. E aí a gente pode rever, pode voltar atrás, ter a humildade necessária para, olha, eu errei, né? Vamos lá, vamos fazer isso de novo. E isso aconteceu no início da nossa empresa. Um dos primeiros projetos que a gente desenvolveu, que tem case no nosso site, inclusive, seguidamente a gente posta o case aqui com um TBT, né? Uma coisa mais nostálgica. O projeto do Walking, que né? Na verdade ainda existe, um negócio super próspero de comida tailandesa express, né? E a gente tinha a ideia e também o lugar escolhido pelo cliente, né, para ser a primeira unidade, era um bairro totalmente diferente de onde de fato ficou a primeira operação dessa marca, desse negócio. E o lugar influenciava totalmente no conceito, porque era um bairro super, digamos assim, elitizado da cidade de Porto Alegre, onde tinham outros restaurantes com ticket médio alto, e a outra opção era um lugar mais urbano, no sentido de ter muito fluxo de pessoas, ter prédios comerciais, dar uma outra pegada, né? E aí, nesse meio tempo, nesse ínterim, o cliente mudou a estratégia de ponto, né? E isso influenciou significativamente no design, porque o nosso design estava focado num restaurante para um bairro chique aqui de Porto Alegre, e depois ele migrou o ponto para um outro local, um local de maior fluxo de pessoas, onde não fazia sentido aquilo que a gente estava apresentando. Ou seja, um conceito de comida expressa, tailandesa e tudo mais. Ou seja, mudou um pouco o briefing, né? Mudou porque mudou o ponto. E aí, nesse caso de um restaurante, é uma mudança bem significativa. E aí a nossa marca foi reprovada e a gente mesmo se deu conta de que não faz sentido, né, a gente seguir com esse caminho criativo, com esse conceito gráfico, com esse estilo, se a gente está indo para um outro lugar. Então a gente precisa refazer isso, né? E aí coube a nós refazer todo o trabalho do zero, né? Uma identidade visual 100% nova, alinhada a um conceito novo, né? Um conceito novo, não tanto assim de negócio, mas sim pelo ponto, né? Pela expressividade do ponto. E aí isso tudo para falar como que a gente lida, né, com as refações. Eu acho que tem que ter esse senso crítico, procurar colher os feedbacks dos clientes para realmente ver se é uma questão pessoal, de gosto,
ou não, se é algo técnico barra estratégico que a gente errou, né? Eu acho que até técnico é mais difícil da gente errar e também do cliente perceber sobre a ótica da técnica de design, mas sobre a ótica estratégica o cliente com certeza tem totais condições de entender, porque ninguém melhor do que ele para entender do negócio dele muitas vezes, né? O que a gente faz é vir com boas perguntas para investigar aquilo que está ali esperando para ser revelado, né, em termos de oportunidade. Então é isso, só respondendo já para a gente começar a esquentar os motores aqui das perguntas. Então, bora lá para as perguntas que vocês estão mandando. Pergunta do Post Chic Design aqui. Como você apresenta as referências visuais e o mood board para o cliente? Como pedir as referências? Legal, boa pergunta, Post Chic. É o seguinte, mood board é uma técnica que a gente utiliza sim, mas não é assim sempre, né? É uma ferramenta, não é algo que é rigorosamente utilizado em todos os projetos. Está sujeito a gente não utilizar em um ou outro e está tudo bem, né? A gente pode usar uma outra ferramenta que está tudo certo. E às vezes o próprio cliente nos apresenta um mood board. Então, quando a gente está falando de uma empresa que tem um departamento de marketing mais estruturado, o próprio cliente traz o briefing já com referências, com mood boards. Então, não é uma busca que a gente tem que fazer. Mas num projeto regular, assim, de uma pessoa, uma empresa que está querendo desenvolver um trabalho de marca ou de embalagem, ou até mesmo de produto, a gente busca as referências, né? A gente pede essas referências na primeira reunião, na reunião de kickoff, depois de fazer um momento de sensibilização, né? Aquele momento onde a gente alinha as expectativas, alinha o escopo, quando é feita a passagem do time de vendas para o time de criação. Então é nesse momento que a gente faz essas perguntas, né? Procura entender quem são as referências do mercado dele, quem são os concorrentes, quem são os benchmarks propriamente ditos. Se ele fosse, né, muitas vezes, se ele fosse uma pessoa, né, que pessoa seria, qual é a personalidade dessa marca. Então a gente vai procurando fazer as perguntas certas nesse momento, mas é na primeira reunião de projeto, na primeira reunião oficial assim de projeto. A gente não faz isso ao longo do processo comercial, da venda do projeto. A gente faz isso quando o projeto já está, digamos assim, dentro de casa, né? Que a gente já vendeu esse projeto e ele já faz parte dos nossos clientes, digamos assim. Então é como a gente faz, né? E se for apresentar isso, né, a gente apresenta geralmente na fase de síntese, que é a terceira fase da nossa metodologia. Ou seja, na imersão a gente investiga, a gente faz as perguntas certas, a gente estrutura o briefing e depois envia para o cliente um debriefing, contendo tudo aquilo que foi falado nessa reunião, tudo aquilo que a gente já andou pesquisando, encaminha para ele e depois vai para a fase de descoberta, que é o momento em que a gente pesquisa, que a gente se conecta com as necessidades das pessoas, as necessidades dos clientes desse nosso cliente. É um momento de realmente ir para a rua, ir a campo, observar, perguntar, entrevistar, para a gente poder aprender, porque no fim das contas é isso que a gente faz nos projetos de design, aprender o máximo possível para na síntese, que é a terceira etapa da nossa metodologia, a terceira fase, a gente começar a convergir isso em caminhos, possíveis caminhos, e aí a gente apresenta esses caminhos. E muitas vezes um mood board, um painel visual, ele é a materialização desse caminho, de forma visual, para o cliente realmente ver qual caminho que a gente está querendo seguir, né? Ou ele junto com a gente escolher, vamos para esse mood ou para esse mood. Então é uma decisão colaborativa. É algo que é co-criado muitas vezes com o cliente quando ele está disposto, né? Quando ele tem essa disponibilidade de se envolver verdadeiramente num projeto, né? Então é isso, tá? Geralmente é na terceira fase da nossa metodologia que a gente apresenta as referências.
Pergunta do Christian Seixin Teixeira. Como vocês fazem a prospecção e vendas? Selecionam empresas e ligam para todas? Boa pergunta, Cris. Não, a gente não liga para todas e por um motivo muito simples. A gente não tem como atender todas as empresas. Então a gente tem uma capacidade limite aqui e a gente precisa estar olhando para isso também. Mas principalmente olhando para quem a gente quer atender. Qual é o nosso perfil ideal de cliente hoje? Valkyria, 2021, já trabalhamos com tais e tais clientes, expectativa de faturamento tal. Qual é o nosso perfil ideal de cliente hoje? E é desses clientes que a gente vai atrás. É esse perfil de empresa que a gente busca. Então a gente classifica esse pitch, que a gente chama perfil ideal de cliente hoje. A gente classifica ele como empresas de grande porte, ou seja, mais de 100 funcionários, empresas de bem de consumo, segmentos XYZ. Então a gente define isso, bem definido, para daí sim a gente utilizar as ferramentas que estão disponíveis hoje para prospecção. E no nosso entendimento, em virtude de pandemia e pela falta das pessoas muitas vezes nas empresas, falta presencial que eu digo, não conseguir encontrar a pessoa, se ligar para lá, a gente utiliza muito o social selling, ou seja, vendas por rede social. Então, o LinkedIn é a principal ferramenta atualmente que a gente utiliza, Instagram menos, acho eu particularmente acho um pouco invasivo, mas já usei também para fazer abordagens assim direta a empresas ou a pessoas que eu sei que trabalham em determinadas empresas. Então, esse social selling a gente faz e faz muito, contanto que seja o perfil ideal de cliente hoje. A gente não vai prospectar dessa maneira empresas que não atendam aos requisitos do nosso pitch, porque a todas as outras a gente reage. Isso está bem definido assim. Então, vocês são arrogantes, preconceituosos com empresas pequenas, só querem atender empresa grande. Não é verdade. A gente atende muita empresa pequena, a gente atende microempresas que valorizam design, que estão dispostas a investir pagando pelo nosso preço, porque enxergam o nosso valor. Então a gente trabalha muito com empresas pequenas, só que essas empresas nos procuram. A gente muitas vezes não tem como imaginar que ali do outro lado da rua tem uma pessoa que valoriza design, que tem uma ideia interessante, que precisa de uma marca, de um produto ou uma embalagem. Então a gente não tem isso, claro, é difícil. Então essas pessoas muitas vezes recebem uma indicação da Valkyria ou nos encontram no Instagram, em algum lugar, e mandam uma mensagem no nosso site pedindo um orçamento, querendo entender mais a respeito do nosso trabalho. Então tem essas duas formas de prospecção. Uma, eu reajo a elas, que são essas demandas de empresas menores, muitas vezes, e não quer dizer que uma empresa grande não possa nos procurar. Isso acontece e, felizmente, acontece bastante, acontece muito. E é bom que essas empresas grandes também nos procurem, também reconheçam o valor do nosso serviço e apresentem para nós uma oportunidade de desenvolver um projeto juntos. Então, isso está acontecendo nesse momento com uma empresa gigantesca que a gente, se falasse assim, em 8 anos de empresa, que essa empresa iria bater na nossa porta para a gente desenvolver um projeto de design juntos, eu diria, cara, não, provavelmente não, mas está acontecendo. Então, por quê? Por que está acontecendo? Porque faz parte da nossa estratégia de marketing e vendas a gente participar de concursos de design. O Matheus falou agora recentemente num story nosso aqui, incentivando todo mundo a se inscrever num concurso. Porque o concurso é uma chancela, não é a gente que está dizendo que é bom, não é a gente que está dizendo que o nosso projeto é massa, é legal, dá resultado, é interessante, tem design. É um mercado, são outros profissionais respeitados, inclusive, que fazem parte desses júris, que avaliam projetos que são inscritos num concurso de design. Então, essa empresa que nos procurou, ela nos encontrou
lá entre os premiados do concurso do Brasil Design Award. E isso é muito legal, né? A gente fazer esse trabalho também, né? De divulgar aquilo que a gente vem criando e se inscrever num concurso de design, buscando esse reconhecimento, porque isso traz resultado, né? A gente está percebendo isso na prática, no dia a dia, que se inscrever num concurso de design é uma chancela importante e ser premiado é muito bom, é muito legal, traz uma alegria para a equipe, a moral fica lá em cima, a gente fica super feliz e mais feliz ainda de ver que esse reconhecimento traz cliente para dentro. Então faz a roda girar. Então basicamente a nossa prospecção ela gira nesses dois mundos, né? Gira no mundo reativo, onde a gente está aqui produzindo conteúdo, onde a gente está levando essa mensagem do design para o coração das pessoas e dos negócios. Então, a partir disso, as pessoas nos procuram, né? Então, tem esse trabalho também que a gente faz e tem aquele trabalho que é o trabalho ativo, que é a prospecção mesmo, que é a gente pegar e ir atrás de quem é a gerente de marketing da empresa tal, de quem é o diretor de marketing da empresa tal, de quem é o diretor da engenharia da empresa XPTO. Então, a gente vai atrás dessas pessoas, busca elas em algum lugar. E aí tem as formas de realizar essa abordagem, né? Então a gente está aqui aprendendo ainda a melhor maneira de conseguir chamar a atenção desses leads, né? Que nesse caso não são leads, são prospects, porque a gente quer alcançá-los, né? A gente quer chegar até eles. Então a gente faz esse trabalho mesmo de formiguinha, né? Toda semana a gente precisa estar indo atrás de novas oportunidades, porque o processo de vendas é um funil, é como se fosse um funil, e a gente precisa alimentar esse funil com muitas oportunidades aqui no topo, para que lá no fundo do funil a gente consiga ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 oportunidades convertidas em clientes. Então, esse é o processo, né? Dentro desse funil, a gente tem algumas atividades que precisam ser feitas, algumas atividades no processo comercial. Mas, resumindo, para a gente fechar essa pergunta, a gente define com quem a gente quer trabalhar, quais são as empresas dos sonhos e vai fazendo aí um mapeamento dessas oportunidades, vai minerando essas oportunidades, vai procurando quem são as pessoas que fazem parte dessas empresas, como eu acesso essas pessoas e de que maneira eu me comunico com elas depois para, de fato, despertar o interesse e a gente avançar nessa negociação. Então, basicamente é isso, né? Antes de sair qualificando se, de fato, essa empresa que eu quero trabalhar está disposta a trabalhar comigo também. Se ela tem orçamento, se ela está no tempo de compra, se a pessoa que eu estou conversando é autoridade, ela pode decidir alguma coisa ou não, e se existe também uma necessidade real de projeto nessa empresa ou nessa pessoa, né? Porque o perfil ideal de cliente não necessariamente é uma empresa, mas da Valkyria é. Então, é isso. Muito bem, espero ter respondido aí, Christian. Se quiser fazer outra pergunta, fica à vontade, cara. Vamos lá. Pergunta do Mark Fiz, está sempre com a gente aí. Grato, Mark, pela moral. Vamos lá. Como faz para descobrir o perfil do público do cliente quando o cliente descreve de forma superficial? Isso acontece mesmo. Tem muito cliente que não tem noção, né, de quem é a sua tribo propriamente dita, né? Para quem ele cria valor, não sabe muitas vezes. Então, a gente pode fazer isso a partir de uma pesquisa. O cliente tem que estar disposto, né, a investir nisso também, mas geralmente é como a gente procura fazer. Agora, se ele não tem verba para investir numa pesquisa e não nos dá essa informação ao mesmo tempo, a gente pode não querer avançar também nesse projeto. Por isso que essa é uma pergunta que muitas vezes é feita no processo comercial e não lá
na parte do projeto vendido já, né? Numa reunião de kickoff, né? Que seria o início do projeto. Geralmente, a clareza com relação às pessoas que ele serve é questionada no processo comercial, porque se ele não tem clareza desse tipo de coisa, a gente considera isso um red light, né? Um alerta vermelho, traduzindo para o português. E isso pode influenciar muito na nossa precificação ou até no fato da gente não querer trabalhar com essa empresa, porque a gente precisa de informação, né? A gente precisa ter repertório para poder criar. E se a pessoa não sabe para quem ela serve, se ela não sabe para quem ela deseja criar valor, quem é a tribo dela, é preciso um trabalho estratégico antes e não um trabalho de produto, marca ou embalagem. E aí não é a nossa praia. Já foi, mas a gente decidiu focar naquilo que a gente realmente entende que é muito bom, que é a estratégia de marca, produto, embalagem, né? Então, é nesse universo que a gente pretende atuar, tá? Não tanto mais em estratégia de negócio, embora tudo esteja vinculado ao branding, né? Se a gente parar para pensar na definição do que é branding, né? Dessa conjuntura de estratégia de negócio com estratégia de marca e estratégia de comunicação. O que a marca faz, o que a marca é e o que a marca fala. A gente hoje está muito mais olhando para o que a marca é. O que a marca faz ou o que a marca fala, a gente deixou de prestar esse serviço de uns tempos para cá. Beleza? Então, bora para a próxima. Tem mais uma aqui do Mark, eu vou responder essa aqui que eu acho que está meio linkada. O Mark pergunta: você costuma fazer o diagnóstico do cliente antes dele fechar contigo? Como é esse diagnóstico? Sim, com certeza. A gente tem, na verdade, diagnóstico talvez não seria a melhor palavra, assim, né? Mas a gente chama isso de qualificação, né? Não deixa de ser um diagnóstico, porque a gente faz algumas perguntas, né, para esse cliente, mas não chega a gente a pesquisar muita coisa, né? A gente procura entender a respeito do mercado que ele está atuando, da concorrência, dar uma visão geral, mas tem uma série de perguntas que a gente faz, né? Os nossos alunos do Design Invisível têm acesso a todas elas, né? Inclusive. Mas, assim, são muitas perguntas, né? E são muitas perguntas e não necessariamente elas precisam ser feitas em sequência, né? As mesmas perguntas sempre, porque às vezes tem uns clientes, né, uns prospects que desenrolam mais, que têm mais tempo, disponibilidade e vontade de falar também. Já tem outros que são mais econômicos, né, nas suas falas, nas suas contribuições, e aí a gente precisa ver o que cabe, qual pergunta fazer, para a gente ter as informações que a gente precisa. Mas basicamente, assim, a gente utiliza uma maneira de qualificar no processo de vendas, tá? Como você comentou ali, antes de fechar, né? Então, eu entendo que a gente está falando de um prospect, né? Uma oportunidade de empresa ou pessoa que ainda não fechou, né? Que ainda não é nosso cliente. Então, a gente tem uma técnica que a gente chama de bunch, né? Então, o bunch, ele diz respeito ao budget, né? O primeiro B é de budget, o segundo, a segunda letra, que é o A, é de autoridade, o terceiro N é de necessidade, o need, e o T é de timing. Então, essas 4 coisas baseiam a nossa qualificação. Então, a gente precisa entender se o cliente tem orçamento disponível para investir em design. E aí tem N perguntas que a gente pode fazer. Além disso, a gente precisa entender se o cliente que a gente está falando, se a pessoa que a gente está falando é autoridade. Porque é sujeito a gente falar com uma pessoa que não tem a caneta, né? Uma empresa é muito comum isso, a gente entrar muitas vezes pelo analista, às vezes até pelo estagiário, que é um entusiasta de design,
vê que tem uma oportunidade, chama a Valkyria, mas ele não tem ainda a caneta, o poder da decisão necessariamente, né? Então a autoridade ela é importante, entender se a pessoa que está ali na nossa situação de negociação é de fato a pessoa que pode dizer sim ou dizer não para a Valkyria. Depois a gente tem o N de necessidade, né? Ou seja, tem uma necessidade latente, porque esse da necessidade ele é muito quando a gente vai atrás, né? Porque quando alguém nos procura, naturalmente aquela pessoa tem uma necessidade, né? Ela veio atrás de um projeto de marca, ela veio atrás de um projeto de embalagem ou de produto. Então esse N de necessidade, ele está muito linkado às oportunidades que a gente vai atrás, né? Os pitches. E também tem o timing, ou seja, o timing aí está no tempo de compra, ou seja, é possível que ele compre agora ou ele vai comprar só daqui a 6 meses, como é que é isso, né? Então, o T é de timing. E também tem o timing do próprio cliente, no sentido de necessidade de ter aquilo pronto. Porque a gente tem um prazo para desenvolvimento dos projetos e pode ser que esse prazo não atenda à necessidade do cliente. Então, a gente vai ter que descobrir isso, né? Então, são essas perguntas, esse diagnóstico que eu procuro fazer, né? Olhando para o orçamento, falando de dinheiro de cara, assim, logo no primeiro encontro a gente fala de dinheiro, porque senão é perda de tempo para essa oportunidade que nos busca, para essa pessoa que está nos buscando e para nós também. Então, para a gente atalhar esse processo de fazer proposta, daí o cara vê o nosso preço lá na proposta só, não, a gente já antecipa tudo, já fala de números com a técnica da ancoragem, né? Então, apresenta o maior valor e o menor valor, então dá um range ali de possibilidade para essas pessoas já entenderem, já irem assimilando, se elas desejarem investir nelas, contratando o nosso padrão de qualidade, os preços são esses, né? Então é inverter um pouco assim a lógica do jogo. Então é isso que a gente faz no nosso diagnóstico, entender se a gente está diante de uma oportunidade real, né? Uma oportunidade real é aquela que a gente consegue qualificar e ela de fato tem potencial de se tornar cliente, porque ela tem dinheiro para investir, ela é a pessoa certa que vai decidir, ela precisa do que a gente tem a oferecer para ela e a gente consegue atender ela e está no tempo de compra. Está no tempo de compra e a gente consegue também atender a expectativa de prazo dessa pessoa com base nos nossos cronogramas também de desenvolvimento. Beleza, vamos lá. Vamos mais aqui. Deixa eu ver se foi tudo aqui. Post-it aqui. Como é feita a análise da identidade visual da empresa? Pois é. Eu vou tentar interpretar aqui, tá? No sentido de um redesenho, seria? Talvez? Pode ser, né? Então, uma empresa que nos busca para redesenhar a sua identidade visual. Olha, essa análise, ela pode estar sendo feita assim, né, em diferentes aspectos, mas, obviamente, todos eles técnicos. Olhar para questões de tipografia, olhar para questões de cor, olhar para questões de conexão, aí já vai um pouquinho além do técnico, né, porque a gente entra no sensorial. Então, quando a gente desenvolve um trabalho de redesenho, uma das ferramentas que a gente utiliza muito é a personalidade, né? Os slides de personalidade de uma marca. Então, a gente procura entender se hoje, né, marco zero, o momento que eles nos procuram para redesenhar a sua identidade, eles são mais maduro e clássico ou jovem e inovador? Então, a gente começa a colocar essas variáveis, né, num slider assim, e começa a ver onde que eles estão, né? É uma marca que é mais massificada ou mais elitizada? Onde vocês estão hoje? É procurar entender onde que eles estão, e a gente faz isso juntos também, né? E a partir
desse momento a gente pergunta onde vocês querem estar, né, com base nessa nova estratégia. Onde vocês querem estar em termos de personalidade. E aí, se for um trabalho exclusivamente de identidade visual, essa ferramenta ela é fundamental assim, para a gente conseguir construir isso, fazer uma avaliação da identidade antiga e também abrir o caminho para essa nova identidade, né? Entendendo qual é o insight, né? Entendendo qual é o insight, quais são os pilares, quais são os objetivos, o que eles estão querendo alcançar também com esse trabalho. Então, é uma forma da gente conseguir fazer essa leitura, né, a partir dos slides de personalidade. Quem assina o Design Drops já recebeu essa ferramenta na íntegra, a explicação dela também. Então, se você ainda não assinou o Design Drops da Valkyria, assina, que é a nossa série de conteúdos avançados e gratuitos por e-mail, onde a gente explica tintim por tintim como que usa essa ferramenta e muitas outras também, né? Então é isso. É assim que a gente faz essa análise, né? Tecnicamente e também nesse âmbito mais de personalidade. A gente avalia a personalidade da identidade visual a ser redesenhada e aí entende com o cliente aonde que ele quer estar, né? Então, beleza, aqui a gente tem uma identidade assim, assim, assado. Ela é madura e clássica e tu quer ser mais jovem, né? Beleza, então tu tá aqui hoje e tu quer ir para cá. Então, é esse só um exemplo, tá? De como que isso acontece, mas isso é feito a partir de reuniões, de trocas e a gente consolida isso na síntese, né? Que é a fase em que a gente mostra o caminho criativo que vai ser desenvolvido na fase seguinte, que é a quarta fase da nossa metodologia, que é a fase de ideação, que é quando a gente coloca literalmente a mão na massa e começa a dar vida para aquilo que foi contratado. Bora lá. Tem uma pergunta aqui que entrou, que não está nas perguntas, da Ana. Vamos ver. Legal. Vou fazer aqui em voz alta para a galera toda ver. Qual a sua opinião sobre trabalho de campo e visita técnica? Quando o cliente pede para vocês visitarem regiões para conhecer diferentes públicos, vocês fazem? Então, Ana, boa pergunta. Boa pergunta. Assim, tudo aquilo que a gente entende que é importante de ser feito para a gente aprender em determinado projeto, a gente vai fazer. Contanto que isso não onere os custos do projeto. Aí você comentou, né? Visitarem regiões para conhecer diferentes públicos. Se o cliente, né, estiver disposto a nos mandar para esse lugar, porque é importante para o projeto, é importante para ele, e a gente pode também negociar isso, né? Olha, beleza, aqui é um produto de consumo em massa, muito vendido no Nordeste, beleza, a gente tem que ir lá no Nordeste ver como é que é o contexto lá. E aí, isso já aconteceu com a caixa térmica da Termolar. Aí o cliente falou, não, eu vou, né? Eu vou e faço a pesquisa e a gente valida isso tudo juntos. Então, é uma possibilidade também, né, do cliente ir fazer parte dessa pesquisa ou ele mesmo contratar essa pesquisa para que a gente possa juntos aprender. E a gente fez uma pesquisa mais regional, porque mandar a nossa equipe inteira para lá tinha um custo. Eu entendo que seria um investimento, né? Mas muitas vezes pode ser uma despesa não prevista pelo cliente no projeto e isso não fechar a conta, né, dele no fim. Mas sim, sempre que possível a gente procura ir a campo, a gente procura observar, porque nem sempre o que as pessoas dizem que fazem é o que elas realmente fazem. Por isso que a gente tem que observar, a gente tem que ir a campo, né? Tem uma máxima aqui na Valkyria que a gente fala, quer inovar? Vai para a rua. Não é entre quatro paredes aqui, fechado, que a gente vai conseguir fazer algo muito disruptivo, né? Pode fazer? Pode, né? Pode, é
É compreensível, né, que a gente consiga, porque a gente tem as ferramentas e tudo mais. Agora, toda vez que a gente se conectou com as pessoas, né, se conectou com os usuários, entrevistou especialistas, que a gente foi realmente a fundo, observando, utilizando algumas ferramentas do Design Thinking, a entrega, né, o nível de excelência da entrega foi bem alto, assim, né? Foi bem alto e foram projetos que renderam prêmios, que tiveram um reconhecimento das pessoas, principalmente, dos usuários, porque de fato a gente tinha visto, né, o que realmente era uma necessidade e um desejo das pessoas, né? Então, centrando o design e as decisões de projeto nelas. Então, isso é bem legal e sempre que possível a gente faz, né? Agora, é uma outra região, tem que ir para um outro país, aí pode ficar mais complicado, né? O que a gente faz e já fez é ter pessoas que a gente conhece, né? Pessoas que trabalham com pesquisa, né? Inteligências associadas que a gente pode acionar, que são especialistas nisso e tem uma rede de contatos grande, preferencialmente em território nacional ou a nível mundial. Então a gente tem uma pessoa, a nossa parceira de pesquisa, ela já trabalhou em todos os continentes praticamente, né? E tem pessoas em diversos países e ela pode acionar essas pessoas para coletar informações em loco, né? No contexto, e nos trazer os insights valiosos para que a gente considere isso no design, seja de marca, produto ou embalagem. Beleza, Ana? Então é assim que a gente faz, tá? Sempre que possível a gente faz e procura sim compartilhar isso com o cliente, né? Para que ele também entenda que isso é um investimento. Vamos lá. Galera, se vocês puderem perguntar ali no ponto de interrogação, fica mais fácil aqui, que daí todo mundo vê a pergunta que eu tô falando, tá? Por gentileza aí, Márcio. Bora lá, mais uma do Mark aqui. Vocês apresentam na proposta o cronograma do projeto já com as datas de entrega? Sim e não. Sim e não. Sim, apresentamos um cronograma prévio, né? E o nome na proposta comercial é cronograma prévio, porque ali a gente traz as semanas de desenvolvimento, né? Então não tem data, ou seja, a gente não se compromete a entregar a identidade visual, ou produto ou embalagem no dia 25 de setembro de 2021. Não é assim. A gente fazia assim no início e tomou muito nas costas, assim, por se comprometer com datas, né? A gente viu que é melhor que a gente se comprometa em semanas. Só que são semanas que dependem do comprometimento do nosso cliente para aquilo acontecer. Então tem coisas que ele precisa nos passar, tem informações que a gente precisa receber. Se a gente não receber, todo o projeto é empurrado para frente. Então não tem aquela coisa da data, sabe? Aquela coisa Peter, assim, né? Escrito na pedra que não pode mudar. Não, pode mudar, depende do bom andamento do projeto, do comprometimento do cliente, e muitas vezes já aconteceu da gente não estar tão satisfeito assim com o desenvolvimento de um projeto e solicitar para o cliente de uma forma transparente mais tempo, né? Às vezes é uma semana, às vezes é 2, 3 dias. E quando a gente tem uma parceria mesmo, né? Quando a gente tem uma parceria transparente, a gente consegue negociar esse tipo de coisa, né? Porque o cliente ele percebe o valor, né? Desde o processo como um todo, né? Todo passo a passo que a gente tem ao longo do desenvolvimento, envolvendo ele e tudo mais. Isso faz com que ele se sinta mais seguro e também seja um parceiro nosso ao longo do desenvolvimento. E aí a gente pede mais tempo. Então já aconteceu da gente pedir uma semana a mais para conseguir extrapolar, né, a excelência, né, a qualidade da entrega, e o cliente ficar super satisfeito, assim, né, super satisfeito, e a gente também enaltecer a flexibilidade dele, né, o
o quão importante foi ele nos dar mais uma semana de prazo para que a gente pudesse entregar algo ainda mais foda, né? Então isso acontece, mas geralmente esses atrasos, né, se dão por conta de alguma informação que está faltando, alguma decisão que o cliente precisa tomar e não tomou, e a gente espera, né? Mas a gente espera e o cronograma, melhor dizendo, né? O cronograma de projeto, ele simplesmente arrasta. Então a gente apresenta os nossos prazos de desenvolvimento em semanas. Se a gente estiver falando no projeto de identidade visual, por exemplo, tem a fase de pesquisa, tem tais atividades, aí depois a gente vai para a fase de síntese e a gente vai colocando semanas assim. Eu preciso de 4 semanas, um dia para imersão, mais 2 semanas para pesquisa, mais 2 semanas para tal coisa, e aí assim a gente vai indo, vai apresentando, até que chega o momento de, né, mostrar quando que vai ser a apresentação daquilo que ele realmente contratou. Então, nesse caso, uma identidade visual, por exemplo. Beleza, Mark? É isso, cara. Vamos lá. Mais perguntas aqui. Tem a pergunta aqui do Márcio, então. Quando a empresa tem diversos decisores, como vocês deixam claro isso no contrato? Pois é. Essa é uma pergunta que a gente faz, pode ser feita na qualificação, né, naquele diagnóstico que o Mark comentou antes. Então a gente faz essa pergunta muitas vezes nessa qualificação, entender quem são os decisores. E se não foi feita ao longo do processo comercial, a gente faz ela no momento de sensibilização, na primeira reunião com o cliente, para entender quem são as pessoas que vão influenciar na decisão desse trabalho. Então, é assim que a gente faz. E quando tem mais de um, e já teve um caso em que haviam, talvez uns 10 decisores, assim, era uma galera, assim, uma reunião presencial, muita gente decidindo. E aí o que a gente fez, né? A gente precisou ter um critério para avaliar. Então a gente fez uma ficha de avaliação, né, para as pessoas poderem dar a sua opinião com relação ao que elas estavam vendo, mas sem que a gente perdesse o controle, né? Então tem técnicas de feedback, tem formas da gente colher feedback. O que a pessoa gostou? Vai lá e vai elencar o que ela gostou. E o que ela gostaria que fosse diferente. Ou seja, não pergunto para ela o que ela não gostou. Então, nesse feedback, assim, a gente faz um feedback construtivo para que a gente evolua juntos. O que você gostaria? Eu gostaria que fosse feito um teste ao invés de azul, verde, né? Tá, beleza, ele gostaria que fosse feito um teste. Eu posso atender a essa necessidade, ou eu posso dizer que, não faz sentido nenhum tecnicamente para toda a estratégia que a gente construiu e que vocês endossaram, né? Nesse momento não faz sentido a gente trocar de cor. Então a gente precisa seguir com essa cor aqui. Então são coisas que nesse momento a gente precisa se posicionar, porque o cliente nos contrata porque a gente é especialista, né? Então nesse momento a gente precisa ter também embasamento, né? Se a gente apresentar aquilo que é mais apropriado, a gente tem mais condições de ter embasamento para defender as nossas ideias, evitar retrabalhos e principalmente, né, reprovação de um projeto. Por isso que a gente tem esse momento, né, de feedback. E quando tem muitas pessoas, a gente estrutura uma avaliação padrão para que todas as pessoas avaliem da mesma maneira. Todas as pessoas que estão presentes na reunião tenham a possibilidade de avaliar isso da mesma maneira. Agora, tem o presidente lá, o presidente é a decisão final. Beleza, ele vai avaliar da mesma maneira e a gente vai entender o que as outras pessoas também estão achando. Pode ser que o presidente boicote? Pode ser, mas ele tá tendo o mesmo critério dos demais, né? Avaliando o projeto da mesma maneira para que a gente possa ter um equilíbrio,
nessa decisão, né? Então é como a gente faz, tá, Márcio? Bem transparente, assim. Vamos lá. Mais uma do post-it aqui. Como é feito o estudo do segmento? O que é relevante levar para a primeira reunião? Vamos lá. O que é relevante? Perguntas. Boas perguntas. Entender a história da empresa, a história das pessoas, o objetivo do projeto, por que elas contrataram esse serviço, né? O que elas estão buscando com isso. Entender as peculiaridades do negócio também, isso é muito importante. Qual é a proposta de valor do negócio, qual é o propósito daquilo, por que as pessoas fundaram aquela empresa, né? Qual é o objetivo nesse momento, quais são as expectativas que elas têm, como que a marca é relevante para as pessoas e também quem são as pessoas que ela quer impactar. Que mais? O que é legítimo dessa empresa? O que só essa empresa tem, que é muito genuíno, muito verdadeiro? E o que é diferenciador dela perante o mercado? Né? Ou pelo menos o que ela acha que é diferenciador? O que ela faz de diferente dos demais? Essas coisas que a gente costuma perguntar e depois a gente vai para as perguntas bem mais técnicas mesmo, a respeito do projeto, do escopo que foi vendido. Então a gente fala de identidade visual, fala do que eles não gostam na identidade atual, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que funciona, o que não funciona. Então a gente vai descobrindo assim, vai descobrindo mesmo, e é a partir de boas perguntas. Boas perguntas a gente constrói um briefing excelente e devolve já, 2-3 dias depois, um debriefing com todas essas informações que eles falaram na reunião, organizadas, né? Todos os padrões mapeados, e isso é uma excelente primeira entrega, né? Porque diminui aquela ansiedade do cliente, né? Por ter investido num trabalho e, poxa, mas eu só vou ver minha marca daqui a tantas semanas, no caso da Valkyrie, né? Se for um redesenho de marca, daqui a 6 ou a 8 semanas, né? Poxa, são 2 meses, tem gente que acha que é muito, né? E pode ser muito para muita gente, mas para nós a gente entende que é um tempo necessário para fazer algo bem feito. Então é assim que a gente procura trabalhar, né? Mas esse debriefing é excelente para a gente dar uma acalmada assim no cliente. Ele já recebe uma entrega e já começa a ver o valor do nosso trabalho, né? Num primeiro momento assim. Então isso é muito bom. Bom, galera, estamos chegando aqui no nosso final. Ixi, tem mais pergunta. Rapaz, agora que eu vi. A pergunta do Yuri aqui. Como abordar um prospect? Só funciona com clientes grandes? Não, Yuri, funciona com todo mundo, cara. Funciona com todo mundo. A gente precisa só entender aquilo que é, digamos assim, adequado, né? Então, o 2PCA, ele funciona também para o processo comercial. A gente tem um processo, a gente tem consistência, a gente tem que ter profundidade nas perguntas, nas análises, e a gente tem que encontrar, né? E também apresentar uma proposta apropriada e ter essa abordagem apropriada. Hoje, a gente olha para o LinkedIn, né? Para fazer essas prospecções de grandes empresas. Agora, pode ser que não faça sentido para pessoas, para designers que estão prospectando pequenas, médias empresas ou profissionais liberais. Então, talvez a sua rede de prospecção tenha que ser diferente, né? Talvez não o LinkedIn, talvez as pessoas que você queira trabalhar nesse momento não estejam utilizando tanto essa plataforma. Talvez elas estejam numa feira do segmento, talvez você consiga ir em prédios comerciais e olhar no diretório do prédio comercial, vamos pensar em profissional liberal, né? Poxa, vamos supor que você seja especialista em marcas para escritório de advocacia. Então vamos lá, vamos buscar aonde estão os escritórios de advocacia na sua cidade. Ah, beleza, tem prédio comercial aqui, vou lá olhar o diretório. Ah, beleza, vou lá no diretório, olho lá,
Quantos advogados tem? Né? E busco ali, tem fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Poxa, já posso perguntar ali na portaria se tem telefone, se não tem telefone. Então, assim, varia, né, a forma de abordagem, mas funciona com todo mundo, né? Acho que a gente utiliza esse formato, né, de encontrar as pessoas. Primeiro, escolher as empresas, né? Escolher quem é o meu perfil ideal de cliente hoje. Depois que eu encontrei, eu vou buscar quem são as pessoas que estão dentro, né? Quais são os setores que eu posso, como a gente está falando de empresa grande, né? No caso da Valkyria, quais são os setores que a gente vai buscar e quais são as pessoas, né? Quais são os cargos que essas pessoas têm dentro desses setores. Agora, se não é uma empresa grande, se é um profissional liberal, cara, beleza, eu vou direto na pessoa. Então, como é que eu faço para conseguir o telefone ou o e-mail daquele advogado, daquela advogada, e assim vai, né? Apresentar o seu trabalho, mostrar o seu valor, né? O seu valor e também fazer um trabalho de servir a essas pessoas antes de vender. Então a gente gosta muito dessa máxima, assim. Essa máxima funciona tanto para o grande, para o gigantesco, para a multinacional, quanto para o micro, pequeno empresário que está ali carente por uma orientação, muitas vezes, né? Uma orientação ou por uma boa pergunta que você possa fazer que vai abrir os horizontes dele para que ele queira, de fato, evoluir e evoluir pelo design. Então, é isso, cara, que eu tenho para te falar. E falei. Muito bem. Cara, eu vou só concluir com essa aqui que eu acho boa pergunta, tá? Bem legal. Pergunta do Gabriel Alberto aqui. Ô, Gabriel, e aí, cara? Valeu pela pergunta. Então, hoje a Valkyria tem seu próprio time, mas quanto ao começo, né? Você iniciou sozinho? Não, Gabriel, não iniciei sozinho. Um dia eu vou contar a história da Valkyria aqui numa live, aí vocês vão ter que estar presentes, né? Mas é o seguinte, a Valkyria iniciou com 5 sócios, todos designers de produto, né? E com o tempo, alguns sócios foram saindo e atualmente estamos eu e o Matheus na sociedade, né? E a gente tem uma equipe, contando comigo e com ele, de 11 pessoas fixas, né? 11 pessoas que estão fazendo parte da Valkyria, mais o que a gente chama de inteligências associadas, né? Pessoas que se juntaram a nós por necessidade. Então, quando a gente precisa de uma entrega específica, por exemplo, de pesquisa, a gente acopla a nossa inteligência associada de pesquisa. Quando a gente precisa de algum freela, algum ilustrador, a gente acopla essa pessoa para auxiliar num projeto, né? Então, algumas das inteligências associadas que a gente tem. Então, eu não comecei sozinho, comecei com 5 sócios e no início éramos só nós 5 mesmo. E aí, a partir do primeiro ano de empresa, 2014, a gente já começou a chamar gente, né? Chamar gente para o administrativo, que é um divisor de águas assim na nossa empresa, né? Porque imagina, 5 designers, todo mundo querendo projetar, ninguém queria vender e ninguém queria administrar. Então foi mais tenso assim. Acho que se a gente tivesse começado já com uma pessoa no administrativo, muito provavelmente a gente teria crescido mais rápido. Mas está tudo certo, foram aprendizados, né? Não considero como um erro isso e ajudou, né, a gente a ser quem a gente é hoje e dar valor para isso principalmente, né? Porque a gente percebeu como que era sem essa pessoa e como que é com essa pessoa, né? Então, a partir do segundo ano já a gente começou a trazer pessoas, né? Trazer desde designers até pessoas para o comercial, né? Para a nossa área de marketing e vendas. Então, desde o início, assim, a gente tem dado uma importância para essa parte da empresa, porque não adianta a gente ter um time de criação muito bom se não tem projeto bom entrando. Por isso que a gente valoriza muito a área de vendas da nossa empresa, né? Tanto que estamos aqui falando sobre um tanto de coisas
relacionadas à prospecção, vendas e tudo mais. Então foi isso, assim, um pouquinho de como a gente iniciou e como a gente está hoje, com 11 pessoas, num núcleo, né, fechado assim, de 11 pessoas, mas é um organismo vivo. Quando a gente precisa de mais gente, de uma inteligência que não tem 24/7, né, toda semana aqui na nossa equipe, a gente chama essas pessoas para que elas possam nos ensinar, que elas possam entregar alguma coisa em menos tempo, entregar mais valor também daquilo que a gente está fazendo. Então é isso. Grato pela pergunta aí, Gabriel. E é isso. Gente, quero agradecer aí pela paciência de todos e dizer que na próxima segunda-feira tem live, né? Tem aí uma agenda de lives intensas. Agosto é um mês com 5 segundas-feiras, então tem muita coisa legal. Tem live de avaliação de portfólio, tem live de mentoria, tem live de conteúdo e, se eu não me engano, vai ter mais uma de perguntas e respostas. Então, estamos aí para servir, para auxiliar todo mundo, para a gente crescer todo mundo junto. Então, se você quer participar da live de mentoria comigo ou da live de avaliação de portfólio com o meu sócio, Matheus Pinto, líder de criação da Valkyria, clica no link na bio e se inscreve. Conta pra gente por que a gente deve chamar você para esse papo. E bora lá, bora evoluir. Esse é o propósito que a gente está aqui, né? De levar a cultura do design para o coração das pessoas e dos negócios. É isso aí, boa semana para todos, boa tarde.